Olá a todas e todos! Chegando no 6º episódio da 4ª temporada do Salada Cultural, que é toda focada no mundo da dublagem, assim como minha dissertação de mestrado, no programa de hoje eu entrevisto Angélica Santos, dubladora do Cebolinha, do Kevin Arnold da série Anos Incríveis, das atrizes Drew Barrymore e Reese Witherspoon e de muitos outros trabalhos. No nosso bate-papo, ela falou como foi escolhida para ser a voz do Cebolinha, seu trabalho de composição de voz para dublar crianças e adultos, principalmente na série Anos Incríveis, em que acompanhou o protagonista Kevin Arnold mesmo depois dele chegar na adolescência e ficar com uma voz mais grossa, além de outros temas desse mundo rico da dublagem. Foi uma honra conversar com ela e acredito que para você vai ser bem agradável ouvir o que a gente conversou. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 6. Versão brasileira. Salada Cultural. Angélica Santos é atriz, dubladora e diretora de dublagem. Iniciou sua carreira artística na adolescência no início da década de 1980, no teatro, e após um teste de voz também nos anos 1980, foi escolhida para dublar o Cebolinha nos filmes dos personagens criados pelo Maurício de Souza, sendo até hoje a voz do garotinho que troca o R pelo L. Depois, expandiu sua atuação na dublagem em diversos estúdios, frequentemente dublando personagens crianças, sobretudo meninos, como o Kevin Arnold de Anos Incríveis e o Olong, o porquinho de Dragon Ball. Com o tempo, passou a dublar personagens adultas, sendo mais conhecida fazendo vozes das atrizes Reese Witherspoon, Drew Barrymore e muitas outras. Ela falou desses e de outros trabalhos, e esse papo você ouve agora. Salada Cultural. Tenho aqui Angélica Santos, dubladora. Bom, de início eu queria saber como a dublagem surgiu para você na década de 1980, né? Você começou muito jovem. Só me corrige, o primeiro foi o Cebolinha mesmo? Então, eu falo que eu não escolhi a profissão me escolheu, né? Eu era bailarina e estava começando a fazer teatro. E aí pintou um teste para fazer os bonecos da Turma da Mônica. Não sei se você já viu os bonecos, daqueles que tem um cabeção e tal. E aí eu fiz o teste para Mônica na adolescência. E passei. Eu era baixinha, né? Eles precisavam de uma baixinha com a perninha grossa, era eu, né? E aí eu peguei e comecei a fazer a Mônica. Eu comecei em 1983, no Teatro da Turma da Mônica, no final do ano. Logo na passagem, no 83, eu já fiz o teste para fazer a voz do Cebolinha, porque eles estavam procurando a voz definitiva do Cebolinha. Existia uma turma que fazia antes, inclusive o Cebolinha antes de mim foi a Ivete Jaime. Ela fez o primeiro filme e fez alguns comerciais e cantou algumas músicas. Então eu tinha vamos dizer assim, uma inspiração. A Ivete foi minha inspiração. Né? Eu tinha uma coisa para me guiar, assim, vamos dizer assim. E, de fato, ela foi a minha inspiração. E aí a gente fez o teste. Eu fiz o teste para Magali, mas o Maurício falou que eu era Cebolinha, eu não era Magali. Eu tinha uma voz rouquinha, sabe? Eu acho que combinava, enfim. No fim, eu comecei a fazer o Cebolinha. Adorei, logicamente, né? Porque para mim era o melhor personagem, então fiquei feliz. Mirei numa e acertei outro. E aí, a primeira coisa que eu fiz na vida, na Maurício de Souza, foi um espetáculo para os shows da Turma da Mônica. Tá? Foi a primeira gravação que eu fiz, que inclusive era o espetáculo que eu estava ensaiando para fazer, como Mônica, né? Que era Vem Brincar, que foi para o teatro. Foi muito legal, e aí eu comecei a fazer e nunca mais parei, assim, tipo... Né? E lógico que eu fui aprendendo, eu fui virando Cebolinha, né? O primeiro Cebolinha que eu fiz não era um Cebolinha, sinceramente. Eu ainda tinha dificuldade de trocar o L pelo R. Então, foi tudo um aprendizado e conhecendo o personagem. E aí, logo pintou o primeiro filme para fazer, que foi A Princesa e o Robô. Que, apesar de ser voz original, eu fiz em cima de uma guia já para dublando. Tá? Mas a guia era o desenhista, enfim. E foi a primeira vez que eu entrei no estúdio de dublagem. E aí eu vi algumas pessoas dublando, alguns atores incríveis, dubladores incríveis, e eu olhei aquilo e falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. E aí, o diretor também me falou que eu tinha muito jeito, que eu tinha que ir atrás, enfim. E acabei indo atrás e virei dubladora mesmo. Então, como você disse, era mais uma guia, o do Cebolinha foi mais uma guia, né? Então, quando você começou a dublar produções Dublagem internacionais, você viu muita diferença? Você teve alguma dificuldade?
Naquela época não existia curso de dublagem e você dublava junto, né? Então, eu fui literalmente aprendendo e você tinha que ter uma certa rapidez e um certo jeito para coisa, senão você não ficava, né? E eu tenho muitos colegas maravilhosos que eu acho que ajudaram bastante, né, nessa empreitada, tipo, deixa eu ver mais uma vez, para dar uma chance da gente poder ver mais uma vez e gravar, né? E a primeira vez que eu gravei uma outra coisa, numa outra língua, veio um estranhamento, porque eu escutava uma língua no meu ouvido, com uma musicalidade, eu não falava aquela língua, e eu tinha que falar em português, na minha musicalidade, na minha versão aqui do Brasil, então é muita diferença, sabe? Então, não vou dizer que é fácil, mas o começo, quando você começa fazendo pontinhas, né? Um personagem que fala táxi, pois não, que a senhora deseja, sabe, telefone, a delegacia 152, enfim, essas coisas. E aí que vai aumentando. Eu, na verdade, tive muita sorte, eu acho. Por quê? Porque eu tinha uma voz rouquinha e o Jorge Barcelos, que é da Sigma, ele virou para mim e falou assim, você faz menino. Eu já fazia o Cebolinha e ele aproveitou isso para todos os outros meninos que apareciam na época. E aí eu aprendi muito rápido e comecei a estrelar filme, porque não tinha criança naquela época. Praticamente não existia, né? Então eu fiz muitos filmes quando eu era adolescente, fazendo menino. Aliás, eu fui muitos filmes. A maioria eram meninos. E até comecei a ficar, poxa, eu queria fazer uma menina, eu era uma adolescente, né? Mas com o tempo é que eu fui pegando, e aí eu tinha essa particularidade, essa facilidade, que eu conseguia fazer moças e meninos, né? Então, por isso que eu abri o meu leque de uma forma muito grande, e eu comecei a fazer muita coisa, né? E comecei a protagonizar muito rápido também. Mas é diferente, obviamente, né? Voz original, hoje em dia, você grava a voz, eles desenham em cima. E no caso da dublagem, você já pega um filme de uma outra língua, e aí você dubla de fato, com as adaptações, com a nossa prosódia, enfim, né? É bem diferente da voz original, vamos dizer assim, né? E como você analisa a adaptação feita naquele período e como é feito hoje? Naquela época, havia um controle do cliente para aquilo que vocês apresentavam? Eu acho o seguinte, antes era muito mais interessante no sentido de que quem fazia a dublagem, as versões, as adaptações, e tinha o poder sobre o filme, era o diretor de dublagem, que é quem entende o que está fazendo. Hoje em dia existe uma diferença muito grande, porque quem manda na maior parte das coisas hoje em dia é o cliente. E nem sempre esse cliente entende o que ele está fazendo. Porque às vezes é um marketing, às vezes é uma pessoa que toma conta que nunca foi dublador, que não é artista, entendeu? Então, eu acho que fica a desejar. Muitos filmes que você vê que acaba saindo dos estúdios, eu acho que ele poderia estar melhor se o diretor tivesse mais poder sobre as suas escolhas, sabe? Sobre as suas adaptações e versões. Hoje em dia tem muita palavra que você não pode falar, tem muita coisa que você não pode falar. Algumas atrizes, eles querem escolher, sendo que já tem boneco de muito tempo, e eu acho que meio existe um desrespeito, sabe, com a história. Então isso eu acho que acontece hoje em dia, né? Escolhas totalmente erradas. Eu já vi escolhas de você falar, porque você conhece o dublador, sabe a idade do dublador, você vê ele fazendo uma personagem que absolutamente não teria que estar fazendo, porque não é para ele, mas quem escolheu foi o cliente, né? Então é complicado. E você disse também até na parte de trazer mais para o nosso dia a dia as adaptações? Sim, eu adoro isso. Se você lembrar de vários trabalhos maravilhosos, o que eu mais gosto de falar é a Nova Onda do Imperador, que eu acho incrível aquela dublagem. Já falei para o Garcia Júnior, que dirigiu, aliás, nas minhas redes sociais, se você entrar, eu falo sobre isso, o Garcia até comenta, e o Selton Mello, brilhante, bom, o Selton tudo que faz é maravilhoso, e eles dois, ele estava até outro dia vendo uma coisa que ele fala, que a Nova Onda do Imperador, eles fizeram praticamente juntos com as adaptações do moleque! Ou então aquela hora que ele vai apresentar as princesas, né? Chupou limão, aí ele começa a falar o nome de cada uma, assim, que não tem absolutamente nada, e se você ouvir o original, ele tá falando Lanca, Eca, nossa, não tem graça nenhuma. E no português ficou, né, Jabucré, ele vai dando os nomes absurdos, ficou sensacional, entendeu?
E isso, se você olhar em animes, hoje em dia você assiste umas coisas que você ouve original, não tinha graça nenhuma. E você vai ouvir agora, né? Até aquela do chuta pra ver se quica, chuta a mãe pra ver se quica. Eu não lembro exatamente, né? Teve uma também que teve adaptação. É o The Onda, alguma coisa assim, é dos Exato, surfistas pinguins. exato. A própria tartaruga do Procurando Nemo, né? Quer dizer, tem alguns personagens que você vê que ficou muito mais interessantes com a dublagem brasileira e com as adaptações, por exemplo. Sempre não, esqueço o nome daquele desenho também, que é um grandão, Wi-Fi, que ele fala Wi-Fi do interior, que ele fala que é de Minas, né? É o Detona Ralph. Detona Ralph, exato. Isso. Então, tem desenhos que eu acho que as adaptações são brilhantes, assim, muito melhores do que... No próprio Percy Jackson, não sei se você lembra, que o Wendell, que faz a personagem, ele fala... Eu tô mais na pegada do Zé Ramalho, porque lá falava de um cantor americano. A versão original do bicho era um capeta. Exato, todo fumegante. cabeludão, né? E eu estava no cinema na estreia, eu vi o quanto impactou, assim, como o pessoal riu ali, né? Então, é muito legal você ver que quando você pode fazer uma versão, adaptar, fica muito bom, né? É isso, eu acho que a dublagem é isso, né? E ainda voltando ainda mais um pouquinho, aquele trecho, o período da década de 80, o período que você começou, e até a década de 90, vocês conseguiam mensurar o impacto de seu trabalho com o público naquela época? Porque não tinha internet, não tinha esse contato direto, e às vezes a gente, por exemplo, eu sou uma cria da televisão, então muito dos trabalhos de vocês impactaram muito a minha decisão, inclusive, de fazer esse trabalho de mestrado. Que legal. Então, não tínhamos, mesmo porque a gente só começou a ter ideia desse impacto quando começou a aparecer os animes. O primeiro foi o Dragon Ball, o primeiro que teve, né? Daí teve o Cavaleiros do Zodíaco. E aí é que a gente entendeu o quanto era importante. Porque assim, você é um anônimo. Tem gente que fala, você é famosa. Não, eu sou anônima. Famosa por causa da voz. Então, às vezes, eu vou num lugar, me reconhecem, mas a pessoa fica olhando pra minha cara. É muito interessante, elas falam assim, a gente estudou junto? Não. Você mora no meu bairro? Não. Onde você trabalha? Então eles vão por vários caminhos, porque eu sou muito... É uma coisa que eles reconhecem, você entendeu? Alguma coisa em mim, eles reconhecem. Então é muito maluco isso. Até o momento que eles falam, você é cantora? Você é locutora? Você é atriz da Globo? O que você é? E aí, quando eles ligam, às vezes a pessoa vem, Reese Witherspoon. Aí começa a falar algumas atrizes que eu dublo, sabe? Ou eu dou uma risada, a pessoa já falou, Cebolinha? Dependendo da risada que eu dou. Então é muito interessante você ver que você é familiar, mas ninguém identifica, porque você é um famoso anônimo. E a gente só conseguiu ter essa dimensão depois mesmo, realmente, que aproximou os fãs da gente. E é lógico, quando eu falava que era dubladora, todo mundo se encantava. Todo mundo se encanta quando você fala que é dublador, né? Que profissão interessante e tal. Mas depois que os fãs, de fato, você se aproximou e aí você viu que tinha muitos fãs em dublagem, aí sim que a gente começou a ter uma ideia do impacto. Obviamente, a gente sabe que a gente ajuda muito para quem é analfabeto, para quem não consegue enxergar, para pessoas com idosos que têm dificuldades de leitura, né? Enfim, para quem não fala as determinadas línguas todas, não tem fluência em nenhuma língua. Enfim, de diversas formas a dublagem é impactante, né? Mas a gente só se deu conta mesmo depois que a gente se aproximou dos fãs. Muito bom, muito bom. Ainda naquele período, nas minhas pesquisas, eu vi alguns jornais antigos, alguns jornais, revistas, enfim, e alguns críticos, ou alguma parcela da imprensa, eles eram bastante elitistas. Eu digo elitistas, né, por conta porque a dublagem perde a qualidade da produção, porque tira todo o trabalho do ator original, etc, etc. Preferimos legendado educa a pessoa, enfim, tinha coisas nesse sentido. Como vocês encaravam esse tipo de crítica naquele período?
Eu acho assim, né? Eu tinha uma época que não tinha aquela tecla SAP, né? Que você SAP. podia- antes disso não tinha. E eu achava de uma tremenda falta de empatia, vamos dizer assim, né? Porque, primeiro, quem tem esse discurso é quem pelo menos fala a língua original do filme, né? Porque a partir do momento que você está lendo uma legenda, a gente sabe que você perde 30% do filme. Isso é fato, tá? Então, muita gente, para ter um status, isso era considerado um status, eu só assisto na língua original. E assim, eu achava ridículo. E é diferente do que acontece na Itália, na Alemanha, em diversos outros países da Europa, por exemplo, que ou você assiste na língua original ou você assiste dublado. Não tem legendagem. Você entendeu? Porque é isso, sabe? Então, obviamente que vai ter, talvez, para quando tiverem alguma pessoa que não consegue ouvir, ou, né, eles fazem um mecanismo assim, mas se não, não tem. Ou você assiste original, ou você assiste dublado. E assim, você não pode esquecer que no Brasil quantos analfabetos não existem. Você não pode esquecer dos idosos. Você não, é como eu estava te falando, você não pode se esquecer dos cegos. Você não pode se esquecer Então, eu achava um absurdo. E achava de uma... Sabe uma coisa assim? Porque assim, eu vou te contar uma coisa. Todo mundo que assiste um produto pela primeira vez, se você assistir dublado, quando você assistir o original, você não vai aceitar muito bem o original. Você vai querer ver o dublado. Agora, se você assistir a primeira vez o original, você vai ter resistência para assistir o dublado. E eu te dou uma explicação muito simples, porque aconteceu comigo. Eu adorava Friends e eu assistia no original porque não existia dublado. Quando eu comecei a ver Friends dublado, inclusive eu fiz Friends, né? Eu fiz a irmã da Kate, eu não curti. E não porque a dublagem não fosse boa, porque a dublagem era muito boa, mas eu já tinha assistido a primeira versão original. Então eu não conseguia me adaptar, entendeu? Então eu acho que era mais uma questão de você se adaptar. Obviamente, que eu tenho que dizer também, antigamente nem tanto, mas hoje em dia, existem diversos estúdios. E sim, tem estúdios de qualidade, estúdios que não têm a menor qualidade. Tem estúdios profissionais e estúdios que já não são tão profissionais. Então tem trabalhos horrorosos que com certeza você já viu e todo mundo já viu. Mas isso não é uma dublagem, eu nem considero uma dublagem. Tá? Tanto que assim, eu não entro nesses estúdios. Eu como profissional não entro, entendeu? Então existe essa divisão de mercado também, infelizmente. E antigamente só tinham estúdios interessantes e bons. Então você ficava mais tranquilo porque o caminho era mais... Porque existiam poucos, né? Quando eu comecei eram 3, depois foi 4, depois ficou 4 um tempão, aí que foram surgindo, né? Então eu acho que eu achava de uma petulância a pessoa falar, nossa, porque os filmes eram bem feitos, logicamente o maquinário era precário, às vezes quando ia passar na TV saía de síncro, porque tinha todo um esquema para ficar em síncro, se não fosse, né, às vezes você passava o filme, a voz vinha a boca depois, mas isso não era da dublagem, era do mecanismo que dava uma falha e tirava de síncro, né? Enfim, então eu achava muito petulante, e geralmente essas pessoas que tinham esse discurso também, pelo menos na mídia, eram pessoas que tentaram dublar e não conseguiram. Olha que interessante. Que chegaram a fazer pontinhas, mas não estouraram como dublador. Eu conheci alguns que tinham programa na TV e metiam pau, e eu sei que eles tentaram dublar e não conseguiram. É interessante, né? Interessante. Não sei se você sabe, se você reparou, os filmes para cinema, quando passam dublados, eles só passam na periferia. Sim. Né? Se você não vai no Iguatemi, por exemplo, não vai passar um filme dublado, a não ser que seja um desenho, né? Se não for um desenho, você não encontra. Então se parte do princípio que a elite não assiste filme dublado. Quem assiste, entendeu? Uhum. E é uma mentira. Isso é uma mentira, entendeu? É um blá 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 que a gente sabe muito bem, porque todo mundo, quando está cansado, até você procura um filme dublado para você não ter, entendeu? Que ficava lendo de legenda, que cansa, inclusive, né? Então, assim, e eu acho que hoje em dia, hoje em dia, você vai no streaming, tá lá, versão português, italiana, chinesa, assiste a que você quiser. Você fala qual língua? Você quer assistir na sua língua? Eu acho que todo mundo tem direito. O que eu acho errado é você dizer, não vai ter dublado. Não, tem que ter dublado, tem que ter legendado e tem que ter no som original.
Acabou. Cada um escolhe o que acha melhor para si. Entendeu? Sim. É isso que eu Sim. penso. Né? E é o certo. Eu acho, né? A gente tem que saber que o povo é diverso, entendeu? A gente não pode definir uma coisa como certa. E outra, para mim pode ser, não tá bom, para o outro tá bom. Quantos trabalhos eu não fiz que eu considerei que não foi legal, e um próprio colega meu de trabalho falou que ele trabalhou, eu amei. Entendeu? Então é muito relativo, sabe? É lógico que eu sei dizer quando tá ruim mesmo, porque tem coisa que você escuta e fala, não tem jeito, isso aqui tá ruim mesmo. Mas tem coisa que você fala, pra mim não tá tão bom, pra pessoa, eu gostei, tá bom, que bom que você gostou. É isso. Agora eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho de voz. E o seu, especificamente, para o seriado Anos Incríveis. Frequentemente nessas produções, né, quando um ator cresce durante o período de produção de uma série, que começa criança e depois se torna adulto, há aquela mudança do dublador, como foi... Um exemplo seu foi na comédia Um Amor de Família, que você dublou o personagem Bud quando era pequeno, e depois foi o Wendell Bezerra que te substituiu na medida que o ator crescia. Mas para Anos Incríveis não, o que eu achei um enorme diferencial. Eu sei que você tem um enorme trabalho de voz para dublar desenho, com um timbre mais caricato, mais fino, e a sua voz normal quando dubla uma atriz, como a Drew Barrymore ou a Reese Witherspoon. Mas eu tenho duas perguntas sobre isso. Primeiro, eu queria saber como você trabalhou a sua composição de voz para os episódios em que o Kevin Arnold já estava um pouco adulto, né, que você precisava trocar, fazer uma voz mais grossa e tal, e não se tornar caricato, né, fazer a voz grossa, mas não ser caricata. E também eu queria saber de quem partiu a decisão acertada, a meu ver, de manter você na equipe de dublagem dublando o Kevin Arnold. Essa história eu tenho também lá no meu Instagram, e às vezes eu vou contar para você, porque é bem interessante. Os Anos Incríveis, ele apareceu na Alamo e era um estúdio que eu não trabalhava. E aí me chamaram para fazer teste. Por que me chamaram para fazer teste? Porque eu já era reconhecida como que fazia meninos, né, aqui em São Paulo. E já tinha tido um teste para Anos Incríveis, já tinha sido escolhida uma criança, que era a única criança que passou, que conseguiu passar no teste. Essa criança, ela começou a chegar a fazer, mas o processo era punk e era difícil para uma criança, entendeu? E além disso, ele tinha acabado de fazer um teste para a Globo e ele passou numa novela e não podia mais fazer, porque a Alamo tinha prazo para entregar. Enfim, como ele estava começando, era muito lento, não se fazia o número de anéis necessários e ainda não tinha tempo, eles falavam para o cliente que infelizmente o menininho não poderia fazer e que teria que fazer o teste novamente. E aí eu fiz teste. Quando eu fiz teste, a empresa não queria mulher fazendo menino, né? Eles tinham deixado claro que eles não queriam, mas não tinha criança na época. E aí pediram para eu fazer assim o teste. GG Kevin Arnold. E aí eu fiz. GG Kevin Arnold. Porque eu não estou mentindo, meu nome é Angélica GG. Entendeu? Estou só omitindo, vamos dizer assim. E aí eu passei. Tanto que eu nunca apareci em nenhuma entrevista. Fez muito sucesso, Anos Incríveis, na época. Só que eu não participei de nenhuma entrevista. Eu estava com cachumba, catapora, rubéola, cada hora era uma doença. Não podia participar. Aí, um dia eu estou dublando na Alamo, e já estava dublando já há uns 2 anos, tá? Anos Incríveis. E aí eu estou dublando, e eu olhei, o diretor, ele ficava na cabine comigo, e o técnico ficava lá atrás. E aí eu tô dublando, daqui a pouco eu olho o diretor olhando para trás e ele olhou para frente e olhou para mim, tipo, com o olho desse tamanho. Eu fiz assim, falei, o que foi? Ele falou, não olha para trás, que eu não sou. Tipo assim, sabe? Aí eu não aguentei, né? Porque quando ele falou, eu já tava olhando para trás, não deu nem tempo, né? Eu vi um monte de gente lá atrás, assim, olhando para mim assim, ó, sabe? Aí eu fiz a cena, aí abriram a porta. E estavam rindo, entraram rindo, assim, né? Era o pessoal da cultura que me pegou no flagra, dublando o Kevin. E eles tinham ido na Alamo justamente para dizer que eles achavam que era uma criança de 11, 12 anos que estava fazendo o Kevin. E o Kevin tinha vindo na próxima temporada com 14 anos. E eles achavam que essa criança não daria conta de dublar o Kevin com 14, 15 anos, que a partir de agora ele ia aumentar a idade dele.
E o que aconteceu é que eles entraram, deram risada e falaram assim pra mim: então você que dubla o Kevin? A gente é da cultura. Quando ele falou gente é da cultura, eu fiquei vermelha, porque eu sabia que eles não podiam me ver dublando, né? E o dono do seu Michael, na verdade, o seu Michael levou eles lá porque ele achava que eu não estava dublando, que estava tendo a gravação do Anos Incríveis, mas que não era eu. Ele não olhou na pedra lá que tinha a escalação, ele achou que era algum outro personagem. E aí o pessoal falou assim: olha, a gente veio aqui para falar sobre a mudança de voz do Kevin nessa nova fase. Mas vou dizer uma coisa: se você enganou a gente até agora, eu acredito que você consiga enganar até o final, né? E aí eu falei: posso tentar. E de fato, eles foram acompanhando e eles não pediram para trocar a voz. E foi ficando, e eu fiz até o último episódio, que ele tinha 18 anos. E realmente, eu até ficava preocupada, porque eu saía com um vozeirão do estúdio, sabe? Porque eu ficava no grave, fui indo no grave. E eu falava: caramba, eu já estava até achando que a minha voz ia ficar daquele jeito, sabe assim? Mas deu tudo certo. Fiz até o final e eu acho que foi um trabalho que eu tenho um carinho gigante. Tem muitos fãs que curtiram a série e fala muito da minha dublagem, assim. Eu fico muito feliz, muito colega de trabalho, sabe? Que começou criança e eu fui conhecer mais tarde e que eles falavam: putz, eu fui dublador por causa de você, sabe? Então é muito, muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz, assim. Fora que era uma série incrível, né? Acho que se eu fosse trocado eu ia ficar muito triste. Com certeza. E a gente também ia ficar triste. O seu trabalho, o seu trabalho muito bem feito e muito elogiado. Ah, que legal. Obrigada. Mas assim, e como você trabalhava essa voz? Você fazia um preparo? Você fazia um exercício vocal? O dublador, ele é ator, obviamente, e ele tem uma coisa que é muito particular, que é vestir. A gente chama de vestir. O que significa vestir? A gente tem a capacidade de olhar para a figura que a gente está fazendo e encontrar uma voz exata e ideal para ele. Então foi isso que eu fiz. Foi um caminho natural. Eu fui crescendo com ele e fui entendendo aonde que eu deveria colocar minha voz para poder chegar naquele ator, entendeu? Isso acontece em diversas atrizes. Por exemplo, eu falo muito rápido, né? E uma vez me colocaram para fazer uma personagem que ela falava muito lento. Além de falar lento, ela tinha um nariz estranho e ela dava a entender que ela tinha um anasalado, entendeu? Então eu tive que me adaptar de diversas formas, com falar devagar, que eu falo muito rápido, e o anasalado, para conseguir vestir aquela figura que estava ali na minha frente. Senão a minha voz mesmo não veste. Quando eu faço Angelina Jolie, por exemplo, eu tenho que dar um grave na voz. Quando eu faço, por exemplo, Lúcifer, que eu faço a mãe do Lúcifer, não é a minha voz aguda que entra, é uma voz mais grave, mais encorpada, entendeu? Já quando eu faço a Reese Witherspoon, a Drill, já é mais aguda, entendeu? Então, cada atriz você acaba encontrando um lugar na sua voz que você veste melhor aquela atriz. É natural para mim, tá? Acabou sendo, né? Com o passar dos anos, acabou sendo natural. É um trabalho de voz que acabou sendo natural, entendeu? Eu consigo adaptar e chegar onde eu quero olhando e encontrando na minha voz o lugar que eu tenho que ir para adequar. É isso. Entendi. Passando para o seu trabalho de voz, eu queria passar agora para o seu trabalho de direção de dublagem. Ah, tá. Eu queria saber como você trabalha os atores e atrizes que você dirige, né? Você se assemelha ao que foi praticado para você quando você era apenas dubladora? Eu acho assim, porque assim, né? Quando você vai dirigir um filme, você na verdade já assistiu o filme e já escalou esse filme. Então, quando você escala, você já imagina aquela voz, aquela pessoa com aquela interpretação vestindo aquela personagem. E aí você parte do princípio que ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz nas minhas personagens, vestir. Se ele não conseguir achar, você vai ter que sim dar uma ajuda, não só em termos de interpretação, porque você viu o filme, você sabe a história, você sabe o perfil que aquele personagem tem psicológico e tudo mais, emocional. Então você passa essas coordenadas para o dublador, né? Além de dirigir a sincronia, enfim. E como você tem, por isso que para ser diretor você tem que ter sido dublador, você tem o caminho das pedras, entendeu? Então é muito mais fácil você ajudar a pessoa que tá dublando a chegar ao ponto que você quer. E por você já saber o filme, saber tudinho dele, você dá a direção para ele chegar lá junto com você, né?
E eu acho incrível esse trabalho também, porque é tão legal você pegar um filme e começar a ver cada personagem sendo feito e ver aquele no final, ele todo redondinho, tudo bem feito, com a interpretação certa, a prosódia certa, tudo das adaptações certas, né? Então, fica tudo muito legal, é muito importante, assim, né? É um processo diferente de dublar, mas que eu também gosto muito, assim, né? E acho que o diretor tem que ter o filme na mão, assim, para poder... Seria melhor se ele estivesse totalmente na mão mesmo, né? Apesar de que onde eu dirijo, graças a Deus, eu tenho esse poder. Então, eu fico bem feliz de ter essa liberdade, né? E é muito legal você também poder dirigir os colegas e fazer chegar num determinado... Sabe? Porque exatamente o que você falou. Não só o trabalho tem que ser um caminho interessante, como você não pode inventar muito no sentido de que o original está ali. Você não pode fazer muito diferente do original, você entendeu? Você tem que simplesmente só adaptar, mas tem que ser fiel à cópia original. O ator ficou lá estudando aquele personagem, o diretor dirigiu ele no ponto que ele queria. Você não pode mudar aquele ponto, você entendeu o que eu quero dizer? Logicamente, eu já peguei filme que a gente melhorou muito o filme, mas tem filmes que são obras-primas e o máximo que a gente quer fazer é, no mínimo, igual ao original. Né? E é aí que está o grande lance. Aliás, sabe qual é o momento que você fica feliz quando alguém fala de um trabalho seu? É quando a pessoa chega para você e fala assim: caramba, você que fez aquele filme, eu não reconheci. Eu fico feliz da vida. Que é quando você passou completamente, sabe? Não, peraí, quem é? Não sei. Mas quando tá chegando no final, o colega de trabalho fala: cara, é tal pessoa. Não tem elogio mais legal do que esse. Entendeu? É a dublagem não ser percebida. É essa a nossa grande missão. E já aconteceu comigo, acontece. Eu assisti esse filme dublado ou legendado. Às vezes eu acabo de assistir o filme. Então é muito legal. Isso é muito legal. E já aproveitando, já aconteceu de você estar assistindo um filme dublado e de repente aparece uma personagem que foi dublada por você e você fala: mas peraí, eu dublei esse filme? Mas direto. Eu falava assim, tem horas que eu falo assim, eu não lembro nem que estúdio foi, quem me dirigiu, quando foi. Eu falo, não é possível. Às vezes estou assistindo o filme, eu acho, será que eu dirigi? Será que eu já assisti, eu sei a história? Aí eu escuto a minha voz. Ah, eu devo ter dirigido. Ou será que eu dublei? Aí eu fico na dúvida do mesmo jeito, sabe? É meio doido. Hoje é mais fácil de acontecer porque vocês dublam separados, né? Muito. Né? Antigamente ainda você dublava, e assim, alguns filmes, por exemplo, eu lembro dos filmes que são blockbusters, ou que passou muito na sessão da tarde, muita gente falou, séries que passou muito e tal, aí eu fico na cabeça. Mas vira e mexe, tem fã que me manda, o que é isso? Quando eu fiz isso? Eu fiz essa série? Fiz. É meio maluco. E você, como profissional de dublagem, quando você acha que é necessário, ou se é necessário, redublar algumas produções, ou porque a produção é muito antiga, ou teve algum problema com a... Olha, eu adoraria redublar, porque você ganha o dinheiro 2 vezes. Mas eu acho eu acho que é perder história, eu acho que nunca fica melhor, mesmo que a dublagem seja excepcional. Veja bem, eu vou dar um exemplo claro aqui, De Volta para o Futuro. Olha, é boa a dublagem, mas não dá para assistir. Eu gosto da primeira versão, não tem como, você entendeu? Eu fiz um também que eu fiquei muito triste que eu não fiz mais, que foi Lost. Eu parei de assistir, entendeu? Então, tem coisa, e não é, veja bem, nem sempre é porque tá ruim, na verdade nem é. Mas eu acho que é um marco, é uma história, você não pode, entendeu? Obviamente que às vezes não tem jeito, o som tá ruim, o equipamento mudou muito, né? Mudou muito. Mas agora, até nem precisaria, né? Já tá aí, pode tirar qualquer ruído, tirar qualquer, né? Então, eu acho que é um desserviço. Isso eu acho um desserviço. Você redublar é um desserviço. Eu acho. Se for ruim o trabalho, aí eu acho que tem que redublar, porque eu já vi dublagens horrorosas que não foram feitas em estúdios profissionais e que essas sim deveriam ser redubladas. Entendeu?
que isso não é o marco da história, isso é a vergonha da dublagem, então eu fico triste. Mas fora isso, aquelas dublagens assim, tipo, não acho que deveria ser redublado, não acho. Eu queria também falar um pouquinho sobre o movimento Dublagem Viva. Ah, tá. Eu queria que você colocasse a importância desse movimento, não só para os profissionais de dublagem, mas também para aqueles que, como eu, somos consumidores da dublagem. Então, o movimento Dublagem Viva surgiu quando a gente começou a perceber que os contratos começaram a ficar cada vez mais abusivos. Vou dar um exemplo, que a minha dublagem vale há 70 anos após a minha morte, ou então em qualquer galáxia, ou planeta, ou mídia que vier a existir, que meu nome pode estar nos créditos por lei, mas que eu abro mão de que ele esteja. E aí a gente começou a perceber, com a história do IA, que eles começaram a ter a intenção de minerar as nossas vozes para usar num futuro bem próximo e não pagar absolutamente nada por isso. É a mesma coisa que todas as profissões, cada um está na sua profissão, e aí a máquina começa a estudar o seu dia a dia, e daqui a uns 5, 10 anos eles viram para você e falam assim, muito obrigada, não preciso mais dos seus serviços, se vira. E tipo, não te pagam nada por isso, quer dizer, você vai viver como? Né? Isso é a humanidade, eu estou falando não só da dublagem, né? Isso é a humanidade, né? E aí a Dublagem Viva surgiu daí. E a gente está numa luta muito forte por causa de alguns PLs que a gente tem que está na luta para a gente conseguir aprovar, que vai regulamentar, porque não tem como ela se autorregular, entendeu? São diversas profissões, cada uma tem uma característica, e não tem como a gente deixar se autorregular uma coisa que principalmente que a empresa que vem faz é de fora, entendeu? Então, todo um mercado econômico aqui do país está sendo pisado, entendeu? Porque você não está falando só de dublador, está falando de técnico, de mixador, de pessoal do QC, de tradutor, de mulher do cafezinho, da fábrica de microfones, todas as pessoas envolvidas nisso tudo, os estúdios em si com todos os seus funcionários, entendeu? É muita gente. Então, você não está falando de um nicho específico pequeno, não. Esse nicho é enorme. Então, a Dublagem Viva surgiu daí, né? A gente está precisando que a gente aprove o PL 2338 de 2023, e eu não lembro se acho que é um 94, 95 de 2024, que todos são de regulamentações sobre o IA, tá? E assim, a gente tem ido muito a Brasília, tem muita gente que está a nosso favor, e a gente chama os fãs, as pessoas que gostam da dublagem, que não precisa nem ser fã, mas que gosta de ver um filme dublado no momento de descanso, para virem nessa luta com a gente, sabe? Em algum momento a gente vai ter que ir nas redes sociais falar bastante para os deputados e senadores entenderem a importância disso, sabe? Enfim, então a gente pede o apoio de todo mundo. E também, para cada um que tem a sua profissão, ficar ligado, porque nós somos só a primeira. Tá acontecendo com os primeiros. A gente está o primeirão ali, entendeu? Mas você pode ter certeza que a maioria das profissões está correndo risco. Eu participei de um congresso que tinha muitas pessoas que entendiam de IA, e várias pessoas que estavam lá, uma delas falou uma seguinte frase, que daqui a 10 anos talvez várias profissões não existissem mais. E a gente tem que pensar o que vai acontecer com essa população, né? E também o que vai acontecer para o interior do norte, no interior do Mato Grosso, ou de qualquer outro lugar, onde às vezes nem chega a luz direito, ou quando chega é precário, a internet às vezes não tem. Como é que vai ser? Entendeu? Então é todo um processo que a gente tem que pensar muito de humanidade mesmo também. Como é que vai sustentar 200 e tantos milhões de brasileiros? Você entendeu? Quando um país é pequeno, você pode criar um mecanismo ali de sustentação e tal, mas como é que faz com o Brasil do tamanho que é? Você não consegue que todas essas pessoas arranjem trabalho direcionados ao IA, mesmo porque tem pessoas que não têm estrutura para isso, não têm escolaridade, não têm oportunidade. Então é muito distante, você entendeu?
E eu acho que eu não sou contra a IA, e isso eu quero que fique muito claro. Mesmo porque, se eu lembrar de quando eu comecei a dublar, como a tecnologia mudou e como ela ajuda a gente. Então, eu acho que o IA pode ser uma excelente ferramenta para o nosso trabalho, melhoria de sincronia, de som, de muitas coisas, mas ele não pode, de forma alguma, substituir o ser humano, e ainda mais por uma coisa artística, porque o IA, ele copia, ele não cria, o artista cria. Além disso, você sempre vai precisar da ferramenta humana, né? Porque se vier traduzido literalmente, pegar o Tom Cruise falando em português, daqui a pouco todos os brasileiros vão virar americanos, porque eles vão começar a falar com a prosódia do americano, com a forma de falar do americano, com as adaptações do americano, enfim, com as piadas do americano. E não vai ter uma adaptação brasileira, não vai ter nada daqui do Brasil. Quer dizer, a nossa cultura vai ser esquecida. A nossa arte vai ser esquecida. É isso. E dublagem faz parte da nossa cultura. Totalmente. Inclusive, a gente está na luta e já está quase conseguido para que vire patrimônio histórico, patrimônio nacional. Entendeu? E vai ser, eu acho incrível, porque nós somos reconhecidos mundialmente. Não sei se você sabe, tem diretores do Brasil que estão nos Estados Unidos ensinando pessoas a dublar nos Estados Unidos. Porque nós temos essa expertise mesmo. E eu vou te falar, quando eu comecei a dublar, eu conheci o Max Matias, que era a voz do Fred Flintstone, que foi considerado o melhor Fred Flintstone, até do original. Ele era reconhecido. Tinha também o Chico Borges. Era o Chico Borges? Não. Peraí, deixa eu lembrar. Que tinha 2 Chicos. Depois eu vou lembrar de certinho. Eu vou até procurar aqui, peraí. Porque quando eu comecei, tinham 2 Chicos. Aí não, o Chico Borges era um, e tinha o da Praça é Nossa. Você lembra o nome dele, que fazia a Praça é Nossa? Borges de Barros. Borges de Barros. Aí, o Borges de Barros, ele fez uma série na época que chamava Perdidos no Espaço. Você lembra? Não sei se alguém vai lembrar disso, que é uma série muito antiga, quem for novo não vai lembrar, mas pesquisem. E o ator que ele fazia fez questão de conhecer o Borges de Barros. E ele falou para o Borges de Barros que ele agradeceu porque ele não era tão bom ator assim. O Borges melhorou o trabalho dele em 1000%. Você imaginou que emocionante você receber, né, uma carta, uma coisa dessa, dizendo muito obrigada, você melhorou. A Sigourney Weaver fez isso numa premiação, não de uma brasileira, mas de uma mexicana, se eu não me engano. Ela agradeceu a mexicana pela dublagem. Eu acho isso incrível. Eu acho isso me mostra o quanto humilde ela é, porque é o que você falou, né? Tem muita gente que acha que eu, quando entrei, era tipo, a dublagem era um submundo, assim, da parte artística, né? E só que não. Eu conheço muitos atores que falam que eles cresceram absurdamente depois que eles começaram a dublar, que ensinou eles em muitas coisas. E é verdade. Eu acho uma escola incrível. Dentre as entrevistas que eu fiz, um foi o Carlos Falati. Ah, tá. E ele falou que no começo ele tinha esse preconceito, né, da dublagem. Depois que ele começou a trabalhar na dublagem, ele percebeu o quanto ele estava errado. Exato. Isso acontece, acho que com muito ator, assim, sabe? Eu conheci alguns atores que trabalhavam na Globo. Quando eles ficavam sem trabalho, eles vinham para dublagem. Mas alguns amavam a dublagem, outros, tipo, se escondiam, sabe? E eu acho isso ruim. Agora, teve uns que falaram, o Lima Duarte sempre falou bem da dublagem. Até quando ele virou ator famoso, ele continuava falando. Eu nunca me esqueço uma vez que ele deu uma entrevista pro Jô Soares. E que alguém falou, o Jô falou mal, e ele foi lá, não, e falou bem. Eu achei, bati palma. Falei, obrigada, Lima Duarte. Outro dublador também, que era também conhecido como ator, foi o Francisco Milani, né? Ele era o... E era sensacional, o Francisco Milani. Dublava o Sean Connery, o Magnum. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Teve o Denis Carvalho, também foi dublador, né? Teve muita gente, viu? Muita gente. O Celton Mello começou dublando. O Celton Mello, verdade. O Danton também. Sim, sim. Incrível, né?
Eu já estou finalizando. Eu ia falar uma frase. Aliás, eu vou falar a frase, mas você já respondeu. A frase que eu vou falar é do Herbert Richards, né? Que ele disse em uma entrevista um pouco antes dele falecer. Que ele disse que, abre aspas, a dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Fecha aspas. A minha pergunta é se você concordava, se você discordava. Completamente. Né? Olha, eu já tinha ouvido isso e eu vou pedir para você mandar para mim essa frase, por favor. Porque eu vou até ajudar na nossa defesa. Ele está completamente correto. E veja bem, está falando de uma pessoa que ele não era brasileiro. Não é incrível isso? Ele está falando de uma coisa muito específica do nosso país. Obviamente cabe para todos os países, porque cada um tem que segurar a sua cultura. Eu não sei se você sabe, na França, e não é só na França, isso acontece em mais alguns países, eu não preciso lembrar qual. Na França e no Canadá, não entra se não tiver dublagem francesa. E o mais legal, na França tem que ser dublado na França. No Canadá tem que ser dublado no Canadá. Não se aceita dublagem feita em outros, entendeu? Mesmo que tenha a própria língua. Infelizmente, no Brasil, é tão triste que nós não temos uma regulamentação, inclusive de um outro PL que a gente quer também. Por quê? Porque aqui no Brasil aceita trabalhos feitos em Miami, por exemplo, com pessoas que apenas falam português, que nem atores são. Sim. Eu já peguei filme com sotaque de português de Portugal, com sotaque americano e com português aqui do Brasil. Entendeu? E isso não é dublagem, né? Isso para mim não é dublagem. Então, eu acho que ele está certíssimo. Eu acho que ele está certíssimo em tudo que ele falou. Brilhante. Bato palma para ele. Aliás, eu acho que ele, o seu Michael Stoll, que era o dono da Alamo, foram caras incríveis, sabe? Incríveis, assim, que puderam ver um potencial aqui no Brasil e começar com a dublagem aqui. Nossa, além de que agradeço muito, senão eu não estaria aqui hoje. E eu não estaria fazendo aqui. Exatamente, exatamente, muito bom. Angélica, muito obrigado. Muito obrigado por você reservar esse tempinho para falar comigo. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa que é 100% independente, que nesta temporada foca em apresentar profissionais da dublagem que contribuíram para a nossa cultura, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação de Márcio Andrade, eu mesmo. Quer falar sobre, fazer sugestões ou indicar correções do programa? Então me chama no Instagram no @MárcioAND. Prometo te responder o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem faixas de contribuição mais baratas que o café da esquina, recompensas dependendo do valor que contribuir, além do fato de me deixar muito feliz por demonstrar desta forma que gosta do meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais da dublagem que falaram comigo nesta temporada e a você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio.